Olá! Hoje nós vamos estudar o algoritmo de ordenação Radix-Sort. Esse é o último algoritmo de ordenação que nós vamos estudar. Esse algoritmo é interessante porque ele é um algoritmo em tempo linear que pode ordenar tanto números inteiros como chave quanto strings. A ordenação que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo é de números inteiros, mas dá para adaptar ele facilmente para trabalhar com strings também. Então, como funciona o algoritmo de ordenação Radix-Sort? Bem, vamos supor que a gente tem um vetor V aqui, tá? E que os números estão na base 10. Vocês vão ver que faz diferença a base que os números estão representados. Então, se a gente tem números na base 10, quer dizer que os dígitos que são usados para representar os números vão de 0 a 9, certo? E a ideia do Radix-Sort é muito semelhante à ideia do Counting Sort. Nós vamos contar a frequência de chaves. Mas ao invés de a gente ter um vetor que conta a frequência de cada chave possível, nós vamos usar um vetor que conta a frequência de cada dígito em cada posição do número. Então eu acho que esse é mais um dos algoritmos que é muito mais fácil de mostrar um exemplo do que tentar explicar de forma abstrata. Bem, a gente tem esse vetor aqui, né? E o que a gente faz num primeiro momento aqui é que a gente vai executar o Counting Sort, mas a gente vai olhar apenas nas unidades. Como assim unidades? Bem, literalmente nós vamos olhar apenas vamos dizer assim, na posição menos significativa de cada número, tá? E a gente chama de unidades, certo? Então a ideia é, vamos criar um vetor de contagem, um vetor C, é um Counting Sort, tá? A gente vai usar o vetor C, a gente vai inicializar agora. Veja que como a gente sabe que a gente está no sistema decimal, ou seja, base 10, a gente sabe que os dígitos só vão de 0 a 9, certo? Então a gente sabe que o nosso vetor de contagem tem só 10 posições. Então, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então a gente começa aqui, né? Vamos começar, é um vetor de contagem, é igualzinho o Counting Sort, tá, pessoal? Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu já entrei nos detalhes do Counting Sort no vídeo do Counting Sort, tá? Esse aqui eu vou mostrar o Counting Sort executando de forma em alto nível, tá bom? Então não vou em exatamente 100% dos detalhes dele, tá bom? Então, se eu pegar esses números do vetor V e olhar só as unidades e contar quantos dígitos 4, quantos dígitos 7, quantos dígitos 9 que a gente tem no vetor todo, só olhando nas unidades, tá? A gente vai ter algo assim, né? Ó. Então, o primeiro número termina em 4, ou seja, tem unidade igual a 4. Então lá no 4 a gente vai incrementar. Agora o segundo número, unidade 7. Então incrementa o 7. O terceiro número, unidade 4. Então a gente vai lá no 4 e incrementa. Esse número, o próximo, 89, unidade 9. Então a gente conta, vimos uma unidade 9. 134, na posição 4 a gente incrementa. 34, na posição 4 a gente incrementa. 77, na posição 7 a gente incrementa. 204, na posição 4 a gente incrementa. Finalmente, na posição 9 a gente incrementa. Então nós temos 5 números que têm unidade igual a 4, 2 que têm unidade igual a 7 e 2 que têm unidade igual a 9. Então o nosso vetor V, veja, isso aqui é simplesmente o Counting Sort, tá, pessoal? Então no final das contas o Counting Sort vai dar pra gente assim, ó. 104, que é o primeiro número que termina com 4, depois o segundo número que termina com 4, depois o terceiro número que termina com 4, o quarto e o quinto. E depois agora a gente vai olhar qual que é o próximo dígito. O próximo dígito que teve alguma coisa diferente de 0 foi o que termina com 7. Então, quem termina com 7 é os 107 e o 77. E por fim, os dois que terminam com 9.
que é o 89 e o 99. Então, se você olhar bem, agora todos os números estão ordenados pelas unidades. Tá? Bem, o que acontece agora se a gente executar o Counting Sort novamente, só que dessa vez olhando nas dezenas? O que acontece se dessa vez a gente olhar nas dezenas? Bem, vamos ver, né? Então, as dezenas aqui, ó, do primeiro número, a dezena é o 0, depois o 1, o 3, o 3, o 0, o 0, o 7, o 8 e o 9. Então, novamente, a gente vai fazer um vetor de contagem. Esse vetor de contagem vai ter 10 posições. Porque a gente ainda está trabalhando com números na base 10, certo? Então, veja que a gente já começa a enxergar uma vantagem do Radix Sort em relação ao Counting Sort. Tudo bem que o Counting Sort, a vantagem dele seria que a gente só precisa passar o Counting Sort uma única vez. Aqui a gente está percebendo que a gente vai ter que passar o Counting Sort mais vezes, certo? Só que no caso do Counting Sort, vocês lembram que o principal problema dele é que a quantidade de elementos que ele precisava no vetor de contagem era proporcional à maior chave do vetor. Tá? Só que o problema disso é que se a maior chave do vetor for muito maior que o número de elementos, o custo computacional vai ser proporcional só ao comprimento da maior chave. Tá? O que pode não ser bom, porque a chave pode ser razoavelmente grande. Tá? A gente precisaria de um elemento por possível chave naquele range. Aqui a gente sempre vai precisar de uma quantidade proporcional de elementos, na verdade é a mesma quantidade do que a base que a gente está usando para representar os números. Tá? Então a gente pode ver que a gente consegue usar um vetor de contagem muito menor do que no Counting Sort. Tá? Então vamos lá. A gente começa com o vetor de contagem zerado novamente. E vamos passar nesse vetor agora, olhando só as dezenas, né? E contando o dígito das dezenas. Né? Fazendo a frequência dos dígitos nas dezenas. Tá? Então o primeiro elemento tem um 0 na posição das dezenas. Então achamos mais um 0 nas dezenas. Agora o 1, o 3, outro 3, mais um 0. 107, mais um 0. 77, um 7, mais um 7. 89, mais um 8. 99, mais um. Desculpa, isso aqui nada a ver. Tá? Então, olha só, o que acontece agora se a gente pegar na mesma ordem que os caras aparecem, mas primeiro copiar os caras que tem dezena 0, depois os caras que tem dezena 1, certo? Como que vai ficar? Vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar. A gente tem 3 caras que tem 0 nas dezenas. Então vamos pegar eles na ordem que eles aparecem. 104. 204. 107. Depois o próximo é 1. Né? Só o 114. Depois nenhum cara que tem 2 na dezena. Agora 2 com 3 na dezena, que é o 134. E o 34. Depois, um que tem 7 na dezena, que é o 77. Um que tem 8 na dezena, que é o 89. E um que tem 9 na dezena, que é o 99. Pessoal, olha só que interessante. Tá? Agora, depois que a gente faz o Counting Sort nas dezenas, a gente pode ver que agora, se você desconsiderar as centenas, você vai ver que os números já estão ordenados pelos 2 últimos dígitos. Tá? Ó, 04, 04. 07, 14, 34, 34, 77, 89, 99. Portanto, então, dá para a gente ver que cada vez que a gente executa o Counting Sort na próxima posição, tá, a gente vai ordenar os números daquela posição para frente. Tá? Então, vamos continuar essa ordenação para a gente ver o que acontece. Né? Agora, só que ao invés de a gente fazer nas dezenas, a gente vai fazer nas centenas. E vamos aplicar exatamente o mesmo algoritmo. Certo? Então, olhando nas centenas dos números que estão em V agora, né, a gente vai pegar e
A gente vai fazer o count sort novamente. Então, olha só, veja que aqui, né, a gente tem 0 centenas. Né? Tá? Então, a gente vai considerar que a gente tem, literalmente, realmente, a gente tem 0 centenas. Tá? Tudo bem? Então, novamente, vamos criar o nosso vetor de contagem. Então, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Então agora, vai repetir o mesmo procedimento, fazendo o counting sort apenas olhando nas centenas. Então, viu mais uma centena 1, mais uma centena 2, mais uma centena 1, outra 1, outra 1. Agora temos 4 centenas 0. Né? Tá? Veja agora que a nossa ordenação está terminada. Tá? Então, primeiro a gente vai colocar os 4 elementos que começam com 0. Veja a importância do counting sort ser um algoritmo estável. Tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, esses 4 elementos que estão com o prefixo 0 aqui, com a centena igual a 0, eles já estão ordenados em relação aos dois últimos posições. Certo? 34, 77, 89, 99. Então a gente tem que preservar essa relação entre esses números aqui. Tá? A gente tem que preservar a sequência deles no vetor V anterior. Tá? Porque se a gente misturar eles, a gente vai desordenar o que a gente já ordenou nas duas passadas anteriores. Tá? Então a gente vai pegar na sequência todo mundo que começa com 0, todo mundo que tem 0 na centena, certo? Então vai ficar 0,34. Eu estou colocando 0 aqui só para deixar explícito. Tá? 0,34, 0,77. Lembrando que a gente não está usando o número como string. Tá? A gente está fazendo alguns cálculos para poder olhar exatamente para qual dezena. Se a gente está olhando na dezena, na centena, na unidade. Tá? A gente não é string isso aqui. São inteiros mesmo. Tá bom? 0,89, 0,99. Agora, os 4 números que começam com 1, na sequência que eles aparecem. Para a gente não estragar, então, a ordenação que a gente já fez com os dois últimos, nos 2 últimos dígitos. Tá? Então, veja a importância de a gente usar um algoritmo estável para essa parte aqui. Tá bom? Então, 104, 107, 114, 134. E, por fim, nosso único número que começa com 2, né? Com centena 2, 204. Então, veja que a gente tem agora o nosso vetor ordenado. Como eu comentei agora há pouco, a gente não está convertendo os inteiros para strings para fazer essa ordenação. Então, a gente precisa de alguma forma de poder extrair um dígito de uma posição que a gente queira. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Vamos considerar, então, o número 129. O número 129 ele pode ser escrito como 100 mais 20 mais 9. E a gente sabe que como o número 129 está na base 10, a gente pode escrever ele também como uma soma das potências de 10. Tá? E cada potência de 10 pode estar ponderada por um coeficiente. Tá? Então, por exemplo, 100 a gente pode escrever como 1 vezes 10 ao quadrado, 20 a gente pode escrever como 2 vezes 10 a primeira, e 9 a gente pode escrever como 9 vezes 10 a zero. Você pode ver que os coeficientes eles são exatamente os dígitos. Tá? E a gente vai chamar o coeficiente aqui menos significativo de coeficiente da posição 0. O coeficiente da posição da próxima posição a gente vai chamar de coeficiente da posição 1 e da outra posição coeficiente da posição 2. Ou seja, a posição 0 é a unidade, 1 dezena e 2 é centena. Bem, como que a gente pode usar isso aqui, né, essa informação, para a gente poder extrair o coeficiente que a gente quer?
Bem, considere então que você tem o 129 e você divide 129 por 10 e pega o resto. Né? A gente chama de módulo. Né? Se você faz módulo 10, você vai ter 12 inteiros e vai restar 9. Você vai perceber, se você fizer isso com qualquer número na base 10, ou seja, dividir por 10 e pegar o resto, você sempre vai ficar com a unidade. Tá? E se você pegar o mesmo número, 129, e você dividir por 10 e pegar o quociente, ou a barra para 6, dividir o 10 e pegar o quociente, você vai ter só o número sem a unidade. Tá? Então você vai ficar com 12. Veja que depois da divisão por 10, o número que era dezena se tornou unidade. Então, como ele se tornou unidade, quer dizer que se a gente quiser pegar ele, basta fazer o quê? Basta fazer, então, a divisão por 10 e pegar o resto. Tá? Por quê? Vamos ver. Bem, a gente sabe que o 12 pode ser reescrito como... O 12 pode ser reescrito como 1 vezes 10 a 1 mais 2 vezes 10 a 0. E a gente viu que a gente sempre pode pegar o coeficiente da potência 0 dividindo por 10 e pegando o resto. Tá? Então, se a gente fizer isso, 12 módulo 10, a gente vai ter o 2. Certo? Então veja, qual que é o padrão aqui? Se você dividir por 10, você vai pegar e você vai, vamos dizer assim, diminuir em uma posição o seu número. Né? Você vai jogar fora o cara que está na unidade e vai passar o cara que está da dezena para a unidade, o cara que está na centena para a dezena e assim por diante. Tá? E daí você pode usar o módulo 10 para você extrair a próxima unidade. Tá? Bem, a gente pode continuar esse algoritmo, né? Para extrair a centena. De que forma? Bem, a gente pode pegar o 12, a gente divide 12 por 10 e o quociente vai ser, então, tudo que tiver antes da unidade. Né? Vai ser, nesse caso, só 1. Né? Bem, 1 a gente já viu. Né? Quando você tem só um número, ele é só a unidade. Né? Então, ele pode ser escrito como... A gente sabe que 1, na verdade, é igual a 1 vezes 10 elevado a 0. Que, por sua vez, se a gente pegar 1 e a gente fizer módulo 10, a gente vai ter 1. Então, veja que toda vez que a gente... Novamente, né, só para fixar. Se a gente tiver o número que a gente quer na potência 0, basta a gente fazer o módulo 10 que a gente vai conseguir recuperar o coeficiente. O que falta então agora é saber como que a gente pode reduzir a potência do dígito que a gente quer, né, para 0, para que então a gente possa fazer o módulo 10 para a gente tirar o dígito, certo? Para a gente extrair o dígito. Bem, então, para isso a gente pode usar uma propriedade que a gente estudou lá no ensino médio. Né? Se você tem, por exemplo, x elevado a a e você divide por um x elevado a b, tá? Você, na verdade, isso é a mesma coisa de x elevado a menos b, certo? Então, por exemplo, o nosso 10 ao quadrado aqui é o nosso x elevado a a, tá? Com base 10 e o a igual a 2. Se eu quero pegar e transformar esse 10 ao quadrado em 10 elevado a 0, eu posso dividir por 10 elevado a alguma coisa, certo? E como eu quero que esse a menos b seja igual a 0, né? Então, a menos b eu quero que seja igual a 0, porque eu quero fazer o 2 virar 0. Bem, isso bem claramente quer dizer que a tem que ser igual a b, certo?
Então quer dizer que se eu pegar esse 129 e dividir por 10 ao quadrado, eu vou estar baixando a potência da centena aqui para ser uma unidade. Eu vou estar dividindo 100 por 100, certo? E daí eu posso simplesmente pegar o módulo para pegar exatamente qual é o dígito que vai estar aqui. Tá? Então um exemplo disso seria, vamos pegar o 129, né, nessa forma aqui, na forma de soma de potência. Tá? E a gente vai ter o que então? A gente vai ter que 129 na base 10 nada mais é que 1 vezes 10 elevado ao quadrado mais 2 vezes 10 elevado a 1 mais 9 vezes 10 elevado a 0. Se a gente então quer o cara da posição 2, e veja que a posição 2 bate com a potência 2, e a gente quer baixar 10 elevado ao quadrado para 10 elevado a 0, basta, pela essa propriedade que a gente acabou de lembrar aqui, dividir por 10 ao quadrado. Tá? Então daí o que vai ficar? Vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado, subtrai os expoentes, vai ficar aquilo que a gente queria, 1 vezes 10 a 0, mais 2 vezes 10 a 1 dividido por 10 a 2, é só subtrair os expoentes, 2 vezes 10 a menos 1, mais 9 vezes 10 a menos 2. E veja que isso aqui você tem potência negativa, então na verdade isso aqui é a parte fracionária. Né? A gente pode só... nem precisa se importar com esse pedaço aqui. Você pode truncar isso aqui. Tá? Mas veja que o que importa é isso aqui. Se a gente fizer módulo 10 agora, lembre que sempre que a gente faz módulo 10 no número, nessa multiplicação, né? Um número vezes 10 elevado a 0, a gente vai copiar o coeficiente, que é aquilo que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar, né, um outro exemplo, quisesse pegar as dezenas, né, a dezena que tiver aqui, né, eu posso simplesmente, né, um outro exemplo rápido aqui, se eu quiser pegar o 2, eu posso fazer o quê? Né? Eu tenho o nosso número lá, 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a 1, mais 9 vezes 10 a 0. Tá? Se eu dividir isso aqui, lembra, pela potência da posição que eu quero, 10 a 1, a posição que eu quero, por causa dessa regra aqui, vai para 0. A potência da posição vai para 0, que é o que a gente quer, porque daí a gente pode extrair usando o módulo 10. Né? Então vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado menos 1 vezes 10 a 1. Vai ficar 1 vezes 10 a 1, mais 2 vezes 10 a 0, mais 9 vezes 10 a menos 1. De novo, essa aqui é uma parte fracionária, né, que a gente desconsidera. Tá? E veja que a hora que a gente faz o módulo, a gente vai extrair, então, o coeficiente 2. Tá? Então, veja que agora a gente tem tudo que a gente precisa para a gente fazer, então, uma fórmula para extrair o dígito de uma determinada posição. Tá? Então, o dígito de uma determinada posição é igual, né? Eu vou colocar duas variáveis aqui. O n e a posição. O n é o número, o 129, e a posição é o quê? Tá? É o número dividido por 10, nesse caso que eu fiz com o exemplo com base 10, elevado à posição, que a gente viu que essa posição bate exatamente com a potência que a gente quer mascarar, né? Que a gente quer pegar o dígito, e depois a gente só tem que fazer o módulo 10. Inclusive essa função aqui, ela funciona para qualquer base. Tá? Então, se a gente tiver aqui o nosso n, que é um número, a posição que a gente quer extrair o dígito e a base, a gente pode escrever como n dividido pela base elevado à posição, módulo a base. Nós vamos chamar esse cara aqui de divisor. Então, onde que tudo isso aqui entra lá no nosso algoritmo de counting sort, né? E de radix sort? Bem, se a gente olhar lá para cima, né, voltar lá na nossa lógica do radix sort, a gente vai ver
que o counting sort ele é executado em cima das unidades, depois das dezenas, das centenas, certo? Isso quer dizer que quando a gente vai escolher como que a gente vai contabilizar as unidades de cada um das chaves que a gente tem aqui, a gente tem que pegar e aplicar aquela fórmula para poder tirar, então, né, para poder recuperar, vamos dizer assim, o dígito que a gente quer naquele momento. Tá? Então, quer dizer que quando a gente estiver pegando as unidades, a gente vai, na verdade, usar o divisor 10 elevado a 0, certo? Que, na verdade, é igual a 1. Tudo bem? Quando a gente estiver fazendo o counting sort nas dezenas, a gente vai aplicar aquela fórmula e dessa vez o nosso divisor vai ser 10 a 1, que é igual a 10. E, por fim, né, nesse caso aqui, como a gente só vai até centenas, o nosso divisor vai ser 10 ao quadrado, que seria igual a 100. Tá? Bem, acho que a última coisa que a gente tem que arrumar agora, antes de implementar o Radix Sort, é determinar quantas vezes, né, até qual potência de 10 que a gente vai dividir o nosso número. Tá? E isso é bem simples, tá? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente tem que conseguir ir executando, né, fazendo o counting sort até a gente chegar no dígito mais significativo. Tá? Como que a gente faz isso? Bem, um dos jeitos mais simples que a gente pode fazer isso é procurando qual que é a chave de valor máximo. Então a gente vai ter que passar uma vez no vetor para encontrar isso. Tá? A chave de valor máximo, e daí a gente determina quantos dígitos que aquele número tem. E uma das formas que a gente pode fazer isso é simplesmente... Lembra que eu mostrei para vocês que toda vez que a gente divide por 10 um número, a gente come um dígito? Tá? Inclusive lá embaixo, né, a gente viu que a gente foi dividindo por 10, a gente foi diminuindo um dígito do número. E da última vez, quando a gente divide o último número, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar e fizer 1 dividido por 10, isso é para qualquer número na base 10, certo? Quando a gente faz 1 dividido por 10, no fim das contas a gente fica com 0. Tá? Isso quer dizer que o nosso número não tem mais valor, não tem mais nenhum dígito. Tá? Então quer dizer que um jeito que a gente pode saber para quantas vezes que a gente pode rodar esse procedimento de counting sort, basta a gente ir pegar o maior número, a maior chave que a gente tem e ir dividindo por 10. Tá? Cada vez que a gente faz uma dessas passadas com counting sort aqui. Assim que o nosso divisor chega em 0, a gente sabe que a gente já avaliou o dígito mais significativo. Tudo bem? Vamos implementar então o Radix Sort. Bem, o Radix Sort é uma rotina que não retorna valor, né? Então retorno void. E os parâmetros são o vetor que a gente quer ordenar e a quantidade de elementos no vetor. Tá? Bem, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Bem, primeiramente a gente tem que saber qual que é a maior chave do nosso vetor. Tá? A gente vai fazer isso usando a função max. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é a maior chave? Porque a gente precisa saber quantas vezes que a gente tem que executar esse procedimento do counting sort, tá? Na próxima potência. Então a gente vai precisar vou chamar de K, um inteiro que recebe então qual que é o maior elemento do vetor. Então a gente pode usar uma função chamada max, que a gente pode criar em outro ponto do nosso programa, né, que recebe o vetor e a quantidade de elementos e retorna para a gente qual que é o maior elemento desse vetor. Tá? Ok. Então, a gente vai precisar também de uma variável para guardar o divisor, certo? Porque da primeira vez a gente viu que o divisor, naquela fórmula que a gente tem, é 1, depois é 10, depois é 100. Tá? Então, o valor inicial é 1. Então, vamos também pegar e criar uma variável com divisor igual a 1. A gente discutiu agora há pouco que a ideia é a quantidade de vezes que a gente executa o counting sort, né, é para cada uma das potências, começando da menos significativa e indo até a mais significativa das chaves. Tá?
Então a gente vai fazer isso e para cada vez que a gente fizer uma passada do counting sort, a gente vai dividir por 10 o K, né? Que é o cara que indica pra gente quantas mais passadas que a gente tem implicitamente, né? Que a gente tem que fazer. Tá? Então, enquanto K for maior que 0, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o counting sort. E o counting sort ele vai receber os seguintes parâmetros. Ele vai receber a quantidade de elementos, vai receber, vai receber o vetor, os elementos que a gente quer ordenar, vai receber a quantidade de elementos nesse vetor, vai receber o divisor, tá? Vai receber a base. Vou colocar um hardcode com 10 por enquanto aqui. Tá? A base que a gente quer considerar quando a gente estiver analisando os números. E a gente vai passar um vetor temporário também para o counting sort. Esse vetor temporário é o vetor que a gente utiliza para montar a saída do counting sort, antes da gente copiar de volta para V. Tá? Porque como a gente sabe qual que é o tamanho desse vetor, a gente vai fazer o counting sort algumas vezes, então é bom a gente já deixar pré-alocado esse vetor e passar ele para o counting sort. Tá? É uma forma da gente economizar tempo para não ficar alocando de novo um vetor que a gente já sabe que a gente vai precisar mais de uma vez. Certo? Então, a gente pode fazer o nosso vetor temp aqui, e a gente aloca ele, e a gente sabe que a gente precisa de inteiros. Quantos inteiros? N inteiros. Tá? Claro que depois de terminar o procedimento, né, do Radix Sort, a gente precisa liberar então esse vetor temporário. Tudo bem? Bem, então depois, uma vez que a gente faça o counting sort no divisor atual, o que a gente vai fazer? A gente percebe que de uma iteração para a próxima, o divisor vai pegar a próxima potência de 10, certo? Então, o divisor recebe divisor vezes 10, tá? E o K, que é o valor que a gente está usando para controlar quantas vezes que a gente vai repetir o counting sort, a gente pega e faz, então, divide ele por 10, igual a gente discutiu agora há pouco. Pessoal, e é esse o Radix Sort. Bem, claramente ainda falta a gente implementar esse counting sort específico aí, né? Porque o counting sort que a gente viu no vídeo passado, ele é um counting sort que usava a maior chave para criar um vetor temporário para a gente contar a frequência de cada chave, certo? Nesse caso aqui, a gente quer um counting sort que conta a frequência de um determinado dígito, né, numa determinada posição, que é dada pelo aquele divisor ali. Tá? Então, a gente precisa reconstruir esse counting sort agora. Tá? Isso mostra pra gente vamos dizer assim, uma fraqueza do Radix Sort, que na verdade a gente precisa implementar um Radix Sort específico e um counting sort específico para cada tipo de chave que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, a implementação que eu estou mostrando aqui, ela serve para a gente ordenar números inteiros, né? Usar chaves de números inteiros. Claro que pode ter uma struct, mas a chave tem que ser de um número inteiro. Tá? Mas, por exemplo, se a gente for fazer o Radix Sort para string, a gente precisa reimplementar tanto essa rotina de Radix Sort quanto a rotina de counting sort. Tá? Assim, não é um grande problema, tá? Mas é necessário reimplementar. Tá? Então, vamos lá, vamos implementar então esse counting sort aí. Esse counting sort não retorna nenhum valor, né? E ele tem alguns parâmetros. Ele tem o vetor, que a gente viu. Na verdade, é esse cara aqui que a gente está implementando, né? Então ele tem o vetor que a gente está ordenando. Lembra que pode ser um vetor de info, não precisa ser um vetor de inteiro, tá? A gente tem também o tamanho do vetor. A gente vai ter o divisor. A gente vai ter a base. Tá? E a gente também vai ter, então, um vetor temporário que é de tamanho n. Tá? Que a gente sabe que a gente vai usar ele para construir a saída do counting sort para copiar de volta em V. A gente já discutiu isso agora há pouco. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou passar por cima de alguns detalhes aqui, porque a gente já viu no vídeo de counting sort, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida com uma parte específica, né, volta lá no vídeo do counting sort para você lembrar mais ou menos como que funciona, tudo bem? Mas eu vou explicar a ideia geral da mudança que a gente vai ter que fazer no counting sort, por conta de agora a gente não está fazendo a contagem das chaves, e sim a contagem dos dígitos em posições específicas. Tudo bem?
Então, a gente vai precisar de um contador aqui de propósito geral. A gente vai precisar de uma variável temporária lá para aquela parte que a gente faz a soma de prefixo. A gente vai precisar de um vetor que tem para a gente guardar a contagem de cada dígito. Tá? E a gente conversou lá no começo desse vídeo que a quantidade de dígitos que a gente tem no nosso vetor C é exatamente a base que a gente está usando para ordenar. Tá? Se você estiver usando base 2, por exemplo, seria apenas 2 elementos. Como é base 10 que a gente está usando, para ficar mais fácil de entender, né? A gente então tem um vetor de contagem com base elementos. Tudo bem? E a gente também vai precisar de um acumulador que a gente vai usar lá na parte de soma de prefixo. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é que a gente tem que zerar esse vetor C. Tudo bem? Então a gente vai usar uma função chamada memset. Tá? E o memset ele é uma função que serve para você atribuir o mesmo valor para vários bytes na memória. Tá? Então a gente quer zerar o vetor C com zeros. Tá? E quantos bytes são? Bem, são base vezes a quantidade vezes o tamanho de um número inteiro. Tudo bem? A gente só está zerando o vetor C, tá bom, pessoal? A gente está usando memset ao invés de fazer com for. Tá? Tem gente que vai dizer para você que é mais fácil fazer o for. Tá? É mais rápido porque esse bloquinho, esse vetor C é sempre pequenininho. Tá? Tô mostrando para você o memset. Tudo bem? Acho que não vai fazer uma diferença astronômica, não. Tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer então é contar a frequência de cada dígito, certo? Bem, para ficar mais menorzinho, né, mais fácil de entender o código, vamos criar aqui uma macro chamada digit, tá? E essa macro ela vai receber a chave, a gente vai chamar de x, e essa macro nada mais é do que a conta que a gente deduziu no começo do vídeo, tá? Que é essa nossa conta aqui, ó. Tudo bem? Que, dado uma chave qualquer, a gente determina qual é o dígito na posição que a gente quer. Tá? Lembre que a posição que a gente quer extrair o dígito é representada pelo divisor aqui que a gente tem. Tá? Então, toda vez que a gente escrever digit de x, o pré-processador vai trocar para a gente por a nossa chave dividido pelo divisor módulo a base. Tá? Que a gente já discutiu essa fórmula agora há pouco. Tudo bem? Então, só para a gente não ter que ficar repetindo isso aqui no meio do código, a gente pode criar uma macro, que é como se fosse uma funçãozinha, só que ao invés dela ela é resolvida em tempo de compilação, tá? Não tem uma chamada de função. Tudo bem? Tá. Então, como que a gente pode fazer? Então, isso aqui é só a contagem então, da frequência dos dígitos, tá, pessoal? Então, é igual que a gente fez no vídeo do Counting Sort. Então, a gente vai passar por todos os elementos do nosso vetor, né? E para cada elemento do nosso vetor, a gente vai então incrementar o vetor a posição no vetor C que corresponde ao dígito que a gente está avaliando naquele momento. E o dígito que a gente está avaliando naquele momento é o div, certo? E na base que a gente passou por parâmetro. Tudo bem? Então, basta a gente fazer a contagem do dígito que a gente está interessado nesse momento na chave atual, que é simplesmente o próprio v na posição i. Certo? E a gente vai então incrementar esse cara. Tudo bem? Fazendo aqui o vetor de frequência. E depois do vetor de frequência a gente tem que fazer a soma de prefixo, que eu também já expliquei no outro vídeo. Tá? Então a soma de prefixo a gente vai passar por todos os elementos que estão no vetor C. Né? Então, i igual a 0, i menor que a base, que é a quantidade de elementos no vetor C. Né? E vamos passar por cada um e aqui a gente vai fazer a soma de prefixo, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer o nosso temporário receber C na posição I. Aí a gente vai armazenar em C na posição I o acúmulo que a gente tem até agora. Né? E daí a gente vai atualizar o acumulador com o valor que estava em CI
com o valor que estava em CI antes dele ser atribuído ao acumulador anterior. Tá? Que é a soma de prefixos, tá, pessoal? Que a gente já viu no vídeo do Counting Sort. Tudo bem? E por fim, agora o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e copiar os elementos de V no vetor temporário, tá? Obedecendo então os índices do nosso vetor C, que tem a soma de prefixo agora. Tudo bem? Então como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai passar novamente por todos os elementos do vetor que a gente está ordenando, né? Então vamos usar o I para isso. E daí o que a gente vai fazer? Bem, vamos usar aquele vetor temporário, né, que a gente discutiu. Então, temporário na posição C. E a gente vai pegar no vetor C, a gente vai pegar em que posição que a gente tem que copiar o próximo elemento com aquele dígito específico naquela posição, tá? Então, C, daí a gente vai pegar o dígito da chave, né? Vem na posição I, né? E a gente vai naquela posição colocar o elemento V na posição. Tudo bem, pessoal? Lembre que esse V ele pode ser um vetor de info. Daí a gente teria que pegar, por exemplo, e colocar a ponto-chave aqui para escolher o campo da chave. Tudo bem? Nesse caso é só um vetor de inteiro, então a gente não precisa fazer isso. E também a gente tem que atualizar o vetor C para agora a gente não sobrescrever o número que a gente acabou de colocar na posição certa, né? Igual a gente viu no vídeo do Counting Sort, tá bom? Então, vem na posição I, a gente vai incrementar esse cara. E, por fim, a última coisa que a gente tem que fazer, então, é copiar de volta para o nosso vetor V os elementos que estão no vetor temp, tá? Que agora está ordenado daquele dígito para frente. Tudo bem? Então, a gente vai usar uma função também da biblioteca padrão chamada mainCopy. Tá? Tanto o mainCopy quanto o mainSet, eles estão na biblioteca string. Tá? Então, você não pode esquecer de incluir a biblioteca padrão string aqui em cima. Tá? Então, o mainCopy funciona assim. Primeiro parâmetro é o endereço do vetor que a gente está copiando para, que a gente chama de destino, tá? Que é o vetor V. Tudo bem? O segundo é o endereço do vetor fonte, que é aquele que a gente está copiando de, tudo bem? Que é o vetor temp. E o terceiro fala quantos bytes que você quer copiar. Tá? Então é size of int, porque cada elemento é do tamanho do inteiro, e a gente quer copiar n elementos. Então, pessoal, essa é a versão do Counting Sort que a gente vai usar para ordenar inteiros, né, usando o Radix Sort. Veja que esse é um algoritmo, se você pegar e comparar o Counting Sort que a gente fez agora com o da aula anterior, a gente vai ver que a diferença principal é que ao invés da gente alocar um vetor bem grandão para conter a contagem, esse vetor está limitado à base que a gente está usando. Tá? E como a base normalmente é um número pequeno, a gente usa uma quantidade de memória muito menor nessa versão do Counting Sort. Tá? A troca que a gente faz, obviamente, é ter que fazer várias vezes o Counting Sort. Tudo bem? Mas a vantagem que a gente tem aqui no Radix Sort é muito interessante, porque agora a gente não tem mais o problema de ter que iterar por um vetor muito grande e muitas vezes esparso, com um monte de zeros, tá? Na hora que a gente vai construir o vetor de saída. Tudo bem, pessoal? Então, esse algoritmo aqui, não só na hora de construir o vetor de saída, mas na hora de construir a soma de prefixos, na verdade, né? Então, esse algoritmo aqui, ele é muito legal, ele funciona muito bem, tanto para números, para ordenar chaves inteiras, quanto para ordenar chaves strings também, tá? Daí, isso vocês vão fazer daí como um exercício, tudo bem? Então, esse é o Radix Sort, o último algoritmo que nós vamos estudar de ordenação, tá? E espero que vocês tenham compreendido o funcionamento desse algoritmo, que particularmente eu acho sensacional. Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal!